Oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho da minha experiência em Porto de Galinhas. Eu viajei com meu esposo para lá, tem mais ou menos uns 2 anos, e a gente foi bem no verão, a gente foi em janeiro. E eu vou nesse vídeo eu compartilhar com vocês como que eu fiz para chegar, como foi o meu deslocamento, a minha percepção sobre os preços, os passeios. Bom, eu quero contar um pouquinho para ajudar, né, a quem vai nesse momento para Porto de Galinhas e de uma forma mais tranquila, já sabendo ali quais são as atrações, quais são as melhores praias. Falando um pouquinho sobre o meu deslocamento, a gente saiu de Salvador para Recife, tá, um voo direto. E ficamos hospedados ali em Recife durante 2 dias. Por quê? Porque a gente queria conhecer um pouquinho de Recife antes de ir para Porto de Galinhas. Embora a gente programou de ficar muito mais tempo em Porto de Galinhas, né, que era o nosso foco, mas a gente aproveitou ali uns 2 dias para poder conhecer, passear um pouquinho para o Recife. Recife também é outro lugar perfeito, lindo. A gente se hospedou em Boa Viagem, né? Então a gente saiu de Salvador, pegou um voo direto, chegou em Recife, nos hospedamos em Boa Viagem e nesses 2 dias subsequentes ali a gente fez ali alguns passeios pelo Marco Zero, pela Rua Bom Jesus, né? Que é uma rua incrível, muito linda, inclusive. A gente foi também em alguns museus, né? Principalmente tem um museu bem interessante que é o Museu do Carnaval. Vou trazer o nome bem certinho aqui, bonitinho para vocês. E aí quando vocês adentram, assim, tem toda a história do Carnaval de Recife, né? Então, e, inclusive peças, né, que foram utilizadas durante estes carnavais. Então é bem interessante, te remete assim ao passado, né? É bem legal. E eu, como filha de pernambucana, gostei muito de conhecer um pouquinho da cultura da minha família materna. Então, gente, vocês vão amar. Então, se puder, fica um tempinho em Recife para conhecer, para dar uma voltinha, para experimentar a gastronomia também, que é muito gostosa. Tem excelentes restaurantes em Recife. Inclusive, eu fui em uma churrascaria que eu recomendo bastante, que eu amei. A gente foi para um rodízio. Vou deixar também aqui no card o link, né? Tudo bonitinho da churrascaria, que a gente amou. Recife é um lugar muito tranquilo, muito seguro. A gente ficou em Boa Viagem. Então, à noite era muito gostoso de ficar lá, porque era aquela orla, então tinha alguns quiosques que a gente podia tomar uma água de coco, comer um bolo de rolo, enfim. E até caminhar mesmo, tem muita gente caminhando, enfim, é bem tranquilo. Boa Viagem, de fato, é um lugar que eu recomendo muito a ficar. Em relação ao hotel, a gente gostou. Assim, é razoável. O hotel que a gente ficou não é um dos melhores, mas assim, foi bem razoável. E, inclusive, a gente aproveitou o hotel pelas milhas, então a gente reservou o hotel com milhas, né, que a gente tinha, e pelas miles, né, e curtiu esse período nesses 2 dias, a gente curtiu bastante esses 2 dias. O hotel, inclusive, tinha uma piscina, a gente se divertiu muito. Vou deixar aqui algumas fotos também do hotel, da piscina, do café da manhã. Então, vale muito a pena. Valeu muito a pena, embora não seja um hotel sofisticado, não é. É um hotel mais simples, mas ele é bem razoável, assim. Dá pra, se você for ficar poucos dias, é bem tranquilo de você ficar nele, tá? Eu acredito que vale muito a pena, principalmente pela localização. Sem contar que do aeroporto para esse hotel é perto, não é muito longe, né? Porque ele é em um ponto de Boa Viagem que fica mais próximo do hotel, porque Boa Viagem é bem grande, né? Mas assim, esse hotel é localizado em um ponto que ele é mais estratégico para o aeroporto. Então assim, amei. Principalmente quando a gente chega cansado do aeroporto, quer ir logo pro hotel, quer descansar, quer se acomodar. Então vale muito a pena. Porto de Galinhas. Gente, a missão Porto de Galinhas para chegar não foi tão fácil, tá? Mas assim, admito que foi uma culpa muito nossa ali. Que o que aconteceu? Sempre que eu vou viajar para um lugar, acredito que todos vocês também, a gente sempre pesquisa sobre o destino, sobre os atrativos, sobre como se deslocar, enfim, tudo. E eu pesquisei bastante como ir para Porto de Galinhas. E aí eu vi que a gente poderia pegar um ônibus direto do aeroporto. Como o aeroporto era muito próximo do hotel que a gente estava em Boa Viagem, o que é que a gente fez? Bora para o aeroporto, que é bem pertinho daqui, e a gente pega um ônibus direto para Porto de Galinhas, lá do aeroporto, né? Então, eu pesquisei na internet, eu vi alguns relatos, várias pessoas comentando que fizeram isso e deu certo, enfim. E aí eu fui fazer também. Gente, eu não gosto nem de lembrar. Chegando lá, a gente entrou, né, no aeroporto, foi naquele balcão de turismo, né, só para confirmar certinho ali os horários. E aí ela falou, não, realmente passa, pode sair que vocês vão conseguir pegar o ônibus. E aí a gente saiu.
A gente ficou cerca de quase 2 horas esperando esse ônibus, gente, e nada, nada, nada. Então, se eu não recomendo que vocês esperem, pensem em pegar esse ônibus, porque a gente teve uma péssima experiência. A gente ficou quase 2 horas esperando o ônibus. Ele não chegou, tá? O pior de tudo, ele não chegou. E não era só a gente que estava lá. A gente observou que tinha outras pessoas também, turistas, que estavam aguardando por esse ônibus. Porque, de fato, é uma linha exclusiva para Porto de Galinhas. Só que eu não sei o que aconteceu nesse dia, que simplesmente ele não passou, né? E também a recepcionista não sabia dizer ao certo qual que era o horário do ônibus, né? Ela falou, não, olha, passa, vocês vão conseguir pegar, mas eu não sei o horário. Quando estava se aproximando de 2 horas de espera, aí Eugênio falou, não, bora embora, bora pegar um Uber, a gente tem que ir logo porque não vai, esse ônibus não vai passar e enfim, aquela coisa. E aí eu falei, não, realmente, bora sair daqui, bora, senão a gente vai ficar aqui a tarde toda, né? E a gente sabe que quando a gente tá ali na viagem, a gente quer aproveitar todos os minutos, né? A gente quer aproveitar 100%. E a gente estava vendo o tempo correndo e a gente ali parado. E aí a gente decidiu que a gente ia pegar um Uber, né? Antes da gente pegar o Uber, a gente viu que tinha alguns transportes ali, né, aguardando e oferecendo para levar para Porto de Galinhas, enfim. Só que o preço, eles estavam cobrando o preço muito caro, né? E eu percebi assim, a gente percebeu que algumas pessoas arriscaram ir com eles, né, e eles foram mesmo, só que a gente não queria. A gente, não, bora esperar o ônibus, bora aguentar um pouquinho, até porque o preço que essas pessoas do aeroporto ali estavam cobrando estava muito caro. E o carro ia com várias pessoas, né? Não era só a gente. Eram várias outras pessoas que a gente não conhece. Aí eu falei, não, bora aguardar um pouquinho. E aí chegou um determinado momento que a gente falou, não, bora pegar um Uber, que não tem mais como ficar, não tem mais condições de ficar esperando aqui. E assim a gente fez. Aí a gente pegou e foi, gente, a melhor coisa que a gente poderia ter feito, tá? Então, eu recomendo que vocês peçam Uber. Se vocês estiverem no aeroporto, peça Uber direto. E se vocês estiverem no hotel, peça direto também. Foi uma coisa que até a gente comentou. Nossa, se a gente tivesse pensado nisso antes, a gente nem tinha feito esse deslocamento para o aeroporto. A gente do hotel mesmo já teria pegado Uber para Porto de Galinhas. Só que a gente não sabia, né, que ia ter todo esse transtorno do ônibus não passar, enfim. E aí, do aeroporto, a gente pegou o Uber. E assim foi. Aí a gente foi tranquilamente, o Uber, inclusive, super gente boa, a gente foi conversando a viagem toda. Do aeroporto para Porto de Galinhas é cerca de 1 hora, 50 minutos a 1 hora. Então não é um lugar tão longe, mas também não é um lugar tão perto. Então você, de fato, ou você vai de ônibus, que eu não recomendo, tá? Ou você paga um transfer, que aí é algo mais caro, ou você paga o Uber. Eu gostei mais de pagar o Uber, né? Deu R$ 100, né? 2 pessoas. Então, se vocês estiverem com mais um casal, vai sair até mais barato. Então, pra gente funcionou muito o Uber e deu tudo certo. A gente chegou lá no hotel, né? Já era por volta de 4, sabe? A gente chegou quase ali no final da tarde, porque a gente perdeu muito tempo, né, no aeroporto aguardando. No dia seguinte, esse hotel. Recomendo muito esse hotel. O café da manhã dele é muito bom, tá? Na verdade, ele não é ele é um hotel, mas o nome da hospedagem mesmo se chama Flat. Então é como se você alugasse o quarto, mas assim, tem café da manhã, tem limpeza, é como se fosse um hotel mesmo. Não é uma rede hoteleira, como a gente está acostumado a ver, né? Em Porto de Galinhas tem muitos hotéis bem grandes, enfim. Só que o nosso não era algo mais simples, mas era muito gostoso, uma piscina enorme, café da manhã excelente, gente, ó. Muito bom, tá? Recomendo. A única coisa que eu não gostei muito do meu hotel de Porto de Galinhas é que no banheiro, gente, a janelinha no banheiro tinha uma pequena janela que ela não tinha nenhum tipo de fumê e ela ficava para o corredor que tinha as portas, né, os outros quartos dos outros hóspedes. Então a gente ficava com um pouco de receio e a janela assim ficava, se a pessoa desse um pulinho assim, a pessoa conseguia, né, poderia conseguir ver, sabe, assim, a gente utilizando o banheiro. Então, isso em específico eu não gostei muito, né? Embora não aconteceu nada, foi tudo tranquilo, mas a gente tinha um pouco de cuidado ao ir no banheiro. Mas foi um hotel muito agradável, tinha uma varandinha, um hotel muito confortável, com ar-condicionado, frigobar. Então, o frigobar, principalmente, eu considero muito importante numa viagem, porque
Muitas vezes, por exemplo, a gente foi comer uma pizza, aí sempre sobra, ou então a gente compra uma pizza pequena, assim, a mais, e a gente leva pro hotel. Gente, eu não sei vocês, eu amo comer pizza fria. E eu Dinho também. Então, pizza fria a gente come. Então, é uma das coisas que a gente sempre leva pro nosso frigobar, né? Nos hotéis que a gente fica. Além, assim, de refrigerante, às vezes a gente quer comprar alguma coisa no centrinho, levar pro quarto, para ter o que consumir, de repente de madrugada, de noite, tarde da noite, então é sempre bom ter um frigobarzinho, né? Mas o hotel foi muito bom, a experiência muito boa. Ele é um pouco distante do centrinho, só que dá pra ir andando. Inclusive, a gente foi andando muitas vezes. E quando a gente não tava muito afim, a gente pegava o Uber, dava uns R$ 5, era muito rapidinho pra chegar lá. Então, pra gente não foi ruim, né? Assim, o fato do hotel não ser no centro. Sobre os passeios, a gente fechou o bug, que assim, é um passeio imperdível. Não tem como você ir pra Porto de Galinhas e não fazer passeio de bug. Gente, é muito gostoso, vocês vão amar. O bug, ele passa por algumas praias de Porto de Galinhas. Para quem não sabe, as praias são longe, sabe, assim, uma das outras. Então, não tem como você ir andando, não tem como você ir de bicicleta, não tem... Você tem que ir de bug, não tem condições. É tudo muito longe, uma praia da outra, sabe? Então, assim, por isso que a gente falou, não, bora fazer o bug, porque além de divertido, é seguro, é rápido, a gente vai conhecer tudo. Então, foi muito legal, eu não me arrependo. Para duas pessoas, o bug, só eu e meu marido, custou aproximadamente R$ 350. Né? Então, é um dia de passeio, vale muito a pena. Ele vai no seu hotel te buscar e te deixa também no hotel. No nosso caso, a gente preferiu que ele deixasse, como a gente, no final do dia do passeio, a gente ficou com fome, aí ele deixou a gente no centrinho, né? Que geralmente é o lugar ali onde tem uma concentração maior dos restaurantes, enfim. E aí, só que ele pega você no hotel, deixa no hotel ou em qualquer lugar que você queira. E é o dia todo. Então ele foi buscar a gente, era umas 8 horas da manhã, e o passeio finalizou umas 5. Então, assim, gente, é muita praia que a gente vai. É muito legal. A gente foi pra Muro Alto, a gente foi ver o cavalo marinho, que é uma atração à parte, tá? Só que é um valor muito baixo, assim. Acho que, se eu não me engano, a gente pagou R$ 40 pra eu e meu marido, né? Então, é um passeio que vale muito a pena. Tem uma jangada, que aí você vai na jangada com outros turistas. E aí ele vai te mostrando, né? Paisagem maravilhosa. Eu vou deixar aqui também para vocês apreciarem um pouquinho. E aí tem um determinado momento que o rapaz, ele mergulha, né, o dono da jangada, ele mergulha na água lá, caçando o cavalo marinho. Demorou um pouquinho, porque, claro, gente, ele tá solto ali na natureza, tem que procurar, tem que caçar, tal, e aí ele mostra pra gente e depois ele devolve pra natureza. Então é muito incrível, porque é um passeio que você consegue ter um contato com esses animais, mas é um contato responsável, né? Ele devolve, né? A gente só vê eles, assim, no potinho e depois eles devolvem no mar. É a coisa mais linda. Linda, linda, linda. A gente viu o cavalo marinho e o pepino do mar. Muito lindo. O mais legal, gente, é que a praia de Porto de Galinhas tem todas as atividades que você pensar, né? Então, se você quiser fazer canoagem, tem várias atividades. Se você quiser andar de helicóptero, então, você programa direitinho, verifica todos os passeios. Eu vou deixar aqui no card as opções de coisas que você pode fazer, que são muitas, e escolha ali o que é mais aderente para o seu perfil. Gente, uma experiência muito legal que vocês também não podem deixar de fazer em Porto de Galinhas é conhecer as piscinas naturais de Porto de Galinhas. Gente, não tem condições, é muito lindo. E para mim foi muito mais encantador, porque foi a minha primeira vez em uma piscina natural. Então, para mim era tudo novo, assim, nossa, eu achei incrível. Os equipamentos você pode alugar. Então, se você quiser, você pode comprar para você conseguir ficar mergulhando ali debaixo d'água, tá? Então, você pode comprar, mas se você não quiser comprar, ou de repente você esquecer, você pode alugar lá. Então, lá você consegue alugar o pé de pato para você nadar com mais facilidade. Você consegue alugar o óculos. Você consegue alugar também o caninho da boca, tá? Então é bem tranquilo. Você consegue alugar tudo lá e não é caro. Inclusive, eles vendem até a ração para você dar pro peixinho vir até você. Eu comprei por cerca de umas 3, assim. Quanto mais você dá a ração, mais eles vêm, né? Aí eu ia soltando assim aos pouquinhos. Porque é muito peixe, gente. É muito peixe, é muito lindo, lindo, lindo. Eu fiz o passeio de jangada. Então a jangadinha, ela vai até a piscina natural. Eu sei que tem gente que vai nadando, mas eu não quis. Eu preferi não nadar até lá, porque tem muitos corais e eu não queria ficar pisando nos corais onde não era permitido, né? Porque lá tem toda uma regra, né? Então,
O jangadeiro, ele para no local correto, todo mundo para ali, desce, vai seguir uma corda, que é uma corda que eles colocam ali para vocês passarem apenas por ali, né? Então, quando você vai nadando, talvez você pise em um lugar que você não pode e acabe matando um coral. Enfim, eu preferi fazer da forma que eles fazem, porque é uma forma autorizada, aí, na minha visão, é a forma mais correta. E, sinceramente, o preço não é um preço muito caro, e eu acredito que vale muito a pena você ir de jangada. É porque você tem que ter muito. Além de você ter o cuidado para você não matar os corais, tem muita pinaúna, que é aquela pinaúna que, se você pisar, você pode machucar o seu pé e machucar feio. Além do que, tem algumas pedras que são bem escorregadias, então você tem que ter muito cuidado. É melhor você ir com o jangadeiro, ele te deixa certinho, ele vai te orientando, é muito melhor. A experiência, sem dúvidas, vai ser muito mais interessante. Bom, a saída de Porto de Galinhas, a gente também foi de Uber e foi muito tranquilo. Assim como a ida, a volta também foi muito tranquila. Deu em torno de R$ 100 também para voltar. E você passa por um pedágio, tá? Entre Porto de Galinhas e Recife tem um pedágio, só que não precisa se preocupar em pagar, porque a taxa do Uber já está incluso o valor do pedágio. Então não precisa se preocupar com isso, tá? Então, gente, muito obrigada por ter assistido meu vídeo. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque vai ter muita coisa legal nos próximos meses. Vai ter Argentina, vai ter muita coisa. Eu vou dar dicas também de Salvador e outros destinos turísticos que eu já fui, que eu quero e vou compartilhar com vocês. Então, segue aqui para não perder nada, tá? Beijo e até a próxima.